Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alexson Marcos, muito prazer, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero te apresentar 10 erros que você não deve cometer quando você for pregar a palavra de Deus. Eu estou gravando esse vídeo tanto para você que já prega a palavra de Deus, como também para você que deseja iniciar o ministério da palavra, você que sonha em ser um pregador. Esse vídeo é para você, por isso eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva apertando nesse botãozinho vermelho de inscrever-se que aparece aí, deixa o seu like e ative o sininho. Toda vez que eu postar vídeo novo, você vai ser notificado em primeira mão. Vamos lá? Eu acho que já faz uns 15 anos que eu prego a palavra de Deus. Eu creio que por volta dos 12 anos eu já pregava nos cultos da minha igreja. Eu creio que eu tenho alguma coisa a contribuir com você que deseja iniciar o ministério da pregação, ou você que já prega, mas que de repente comete alguns deslizes que eu quero te orientar nesse vídeo. Eu não estou aqui para dar uma de mestre da perfeição, de modo algum. Eu só quero apenas ajudar você a não cometer esses deslizes. E o primeiro erro que você não deve cometer quando você for pregar é este: não demore na sua saudação. Quando o pastor que te convidou para pregar te chamar para fazer a pregação, não fique enrolando. Tem pregadores, inclusive famosos, eles gostam de fazer isso. Aí agradece o pastor, agradece a esposa, agradece os filhos, agradece o motorista que conduziu do hotel para o aeroporto, do aeroporto para o hotel, do hotel para a igreja, da igreja para o hotel, agradece a cozinheira, agradece o almoço, agradece tanta gente, agradece o jantar, o belíssimo café da manhã, e às vezes gasta 5, 10 minutos do precioso tempo da pregação se estendendo nessa saudação que deveria se resumir a 1 minuto no máximo, 2 minutos no máximo. A saudação é muito simples e você só vai apenas agradecer a igreja que te convidou, agradecer ao pastor que te convidou, agradecer a Deus pela viagem que foi feita, pela oportunidade, e daí apresentar o texto à igreja e fazer a sua pregação. É simples assim, não se demore, não enrole, a saudação tem que ser rápida. E o segundo erro que você não deve cometer, e que eu já cometi muito desse erro, é não esqueça de fazer um esboço da sua pregação. Por 2 motivos. O primeiro motivo é que a sua cabeça não é infalível, a sua mente, a sua memória não é infalível. Você esquece, você atropela, você pode engolir coisas que são interessantíssimas no seu discurso, na sua pregação. O segundo motivo pelo qual você deve fazer um esboço é porque você precisa organizar a sua pregação em introdução, desenvolvimento e conclusão. Você precisa fazer isso para que a sua pregação tenha um foco, tenha um objetivo, tenha um tema, porque quando você faz o esboço, você vai definir como você vai chegar àquele tema, como você vai desenvolver aquele tema, que versículos você vai usar para sustentar aquele tema em que você vai pregar, aquele versículo em que você vai se basear. E o que é interessante é que a citação de versículos durante a sua pregação torna-se uma coisa muito legal quando você está pregando, porém, nem todo mundo tem a habilidade para memorizar versículo por versículo. Eu não tenho essa habilidade, por exemplo. Então, é importante que você faça um rascunho. Pode ser no seu celular, tá tudo moderno hoje, pode ser no seu celular. Você pode pegar um pedacinho de papel e fazer o seu esboço. Eu não quero dizer com isso que você vai ficar preso ao seu sermão de maneira mecânica, de maneira nenhuma. Deixa o Espírito Santo te usar, mas a parte que compete a você, que é organizar o sermão, organizar suas ideias, organizar os versículos, as histórias, as ilustrações, compete a você. E isso tem que estar no sermão, no esboço da sua pregação. E o terceiro erro que você não deve cometer e que muita gente comete é este: não faça da plateia sua marionete. Tem pregador que manda não sei quantas vezes olhar para o irmão que está no lado, abraçar o irmão, cutucar o irmão, olhar no olho do irmão, falar para o irmão, e levanta, e desce, e dá glória, e levanta a mão de novo, e é tanta coisa. Isso indica que o pregador não está sendo interessante o suficiente para chamar a atenção da plateia. Não cometa esse erro. Deixe que as pessoas reajam com naturalidade, deixe que elas reajam quando forem tocadas pelo Espírito Santo, mas nunca fique dando comandos, porque isso se torna uma coisa deselegante e muitos pregadores acham isso o máximo, porque o povo obedece. Mas você sabia que muitos obedecem porque ficam com vergonha de desapontar o pregador? Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso de vez em quando, de maneira moderada. É interessante fazer, é interessante que você incentive os irmãos a levantarem as mãos de vez em quando, a dar glória, se possível repetir o tema da mensagem, se possível repetir
repetir uma palavra interessante que você quer chamar a atenção. Se possível, se for necessário, abraçar o irmão do lado, dar as mãos do irmão de lado, mas nunca exagerar. Nunca fazer da sua pregação o tempo todo, fazer dos irmãos uma marionete. Há pregadores que mandam os irmãos pularem, há pregadores que mandam o irmão falar em línguas, mesmo se ele não tiver com vontade. Isso não é coisa de pregador, isso é coisa de animador de auditório. Você que está começando o ministério da pregação, nunca se considere, nunca queira ser o animador de auditório. Seja um autêntico pregador da palavra. E o quarto erro que você deve evitar está em completa conexão com o que eu acabei de falar. E o erro é este: não fica pedindo para a igreja dar glória toda hora. Falando sério, a gente que prega a palavra de Deus, a gente se sente muito entusiasmado, muito motivado quando a igreja reage com brados de glória. Isso aí é emocionante para a gente, incentiva a gente. Isso indica que a igreja está gostando da nossa mensagem. Porém, é preciso que você entenda que o termômetro da fé não é baseado nas reações de glória e de aleluia. Não é. Quando você pede para a igreja ficar dando glória sem a igreja estar com vontade, você está obrigando a igreja a fazer aquilo que deve ser espontâneo. Se a igreja sentir vontade de glorificar, glória a Deus. Se não sentir vontade de glorificar, amém. Não precisa ficar obrigando a igreja a fazer isso, ou então ficar condicionando bênção, condicionando coisas espirituais à glória a Deus. Por exemplo, se você está feliz, levante o braço. Só quem está feliz, levante o braço. Pois é, esse tipo de coisa você pode usar de vez em quando, mas fazer a pregação, a sua pregação, só isso o tempo todo, é deselegante. Teve momentos em que eu já preguei, em que eu sentia fortemente a presença de Deus, mas a igreja que estava me escutando não estava sentindo isso, estava todo mundo calado. E aí, eu vou dizer que eles estavam frios? Eu vou condicionar a fé deles a brados de glória e aleluia? De maneira alguma. Tem momentos em que você não faz nenhum esforço e a igreja se alegra, a igreja se emociona, aqueles brados de glória a Deus e aleluia acontecem de maneira espontânea, mas tem momentos em que você se esforça tanto e nada acontece. Sabe por quê? Porque quem provoca essas reações na plateia é o Espírito Santo, não deve ser você. Não compete a você animar a igreja, você não é animador de igreja, compete ao Espírito Santo animar cada um. Tem momentos em que a igreja não está dando braço de glória a Deus e aleluia, mas está todo mundo contrito, ouvindo aquela mensagem, caladinho, arrependido por dentro, com o coração quebrantado. Isso é bom, isso é ótimo. Por isso não peça que a igreja fique dando glória a Deus, deixe que as coisas fluam naturalmente. Agora, o quinto erro que você não deve cometer é este: não use o púlpito para jogar indiretas e para fazer desabafo. Púlpito ficou para se pregar a palavra. Tem muito pregador que fica jogando direto até mesmo para quem está em cima do púlpito. E pessoas que ficam fazendo desabafos também da sua vida pessoal, aquilo que não interessa à igreja, aquilo que não é interessante naquele momento. As pessoas colocam tudo para fora, fazendo aquele tipo de desabafo que não edifica. Nunca use o seu tempo precioso de pregação para ficar jogando piadinha para pessoa que você não tem coragem de falar pessoalmente na cara e fica usando o púlpito com aquele ar de autoridade para fazer isso. Agora, o sexto erro que você não deve cometer é um erro que muita gente comete entre nós pentecostais. E o erro é este: não fique gritando o tempo todo. As pessoas acham que se gritar vai passar aquela impressão de unção, de poder, que na verdade unção não tem nada a ver com gritaria. Unção significa capacitação para fazer alguma coisa. Por isso, não fique gritando por dois motivos, por pelo menos dois motivos. A sua garganta não vai aguentar a longo prazo e o ouvido das pessoas também não. Há pregadores que começam gritando desde o começo da saudação até o final. Quando chega no final, eles não estão mais gritando, eles estão piando, porque a voz acabou toda. Eu não estou dizendo para você fazer aquele tipo de pregação mole, fria, que não convence ninguém. Não é isso. Você precisa ter firmeza, ter ânimo, ter elegância na hora da sua pregação. Há momentos em que é preciso altear a voz. Esses momentos você deve deixar a emoção aflorar, mas nunca perca o domínio. O pregador tem que ter domínio. Se o pregador não se dominar, inclusive a própria voz, ele vai perder a voz cedinho. Às vezes o pregador ele coloca o microfone aqui, a uns 2 palmos longe da boca. Aí quando ele quer enfatizar uma coisa, ele aproxima o microfone da boca, aí o povo se anima e tal. Não use essas técnicas, não grite. Fale alto quando for necessário, enfatize, altere
norteie a sua voz, saiba usar a sua voz, mas não grite, porque isso não vai fazer bem para você e nem vai fazer bem para quem está te escutando. Agora eu quero te apresentar o 7º erro, e este é o erro mais sério, mais grave que muitos pregadores cometem. Você pode até não seguir esses 6 últimos conselhos que eu te dei, mas esse aqui é urgente e você precisa seguir. E o erro é este: nunca pregue triunfalismo. O que é triunfalismo? É fazer da sua pregação mais ou menos uma palestra de motivação, uma palestra motivacional, mas se parece com aquelas palestras de coach. E o evangelho não é isso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é triunfalismo? Triunfalismo é aquela deturpação teológica que faz você entender que vida de crente vai ser só de vitória, que você vai ser só vitorioso o tempo todo, que você vai ter tudo o que quiser, que você vai voar o tanto que você quiser, que você vai alcançar o que você sonhou, que os teus sonhos são os sonhos de Deus. Isso é triunfalismo, é autoajuda, é você usar o púlpito para ficar massageando o ego das pessoas, falando aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. E esse triunfalismo está presente em muitas expressões clássicas, como por exemplo, eu profetizo bênção sobre a tua vida. A gente que fica dizendo da seguinte forma: eu profetizo vitória na sua vida. Ah, irmão, amanhã Deus vai abrir uma grande porta para você. Ou então faz aquele tipo de profecia generalizada, do tipo assim, aqui nesse templo Deus está me dizendo que alguém vai receber uma porta de emprego amanhã. Às vezes Deus não está dizendo nada, e o pregador usa apenas o critério da probabilidade. De repente alguém que está ali no meio da plateia, aliás, de repente são muitas pessoas que estão ouvindo, e talvez alguém que está ali no dia seguinte vai receber um emprego, mas por pura coincidência, não foi profecia. Por isso, não pregue triunfalismo. A verdade da palavra de Deus é dura. Sabe o que você deve pregar? Primeiramente, pregue sobre arrependimento. Sim, você precisa pregar arrependimento dentro da igreja, para os próprios crentes, porque nós, que somos crentes, temos que arrepender dos nossos pecados todos os dias. Arrependimento não ficou só para descrente, não. Você tem que pregar sobre o céu, sobre a volta de Jesus. É uma coisa que está faltando em nossos púlpitos. Muita gente já não quer pregar mais sobre a volta de Jesus, até porque a igreja não sente mais aquele entusiasmo quando se fala que Jesus está voltando. Meu Deus, onde é que nós chegamos a ponto de a igreja não sentir entusiasmo em falar da volta de Jesus? É um teste interessante quando o pregador diz assim: Deus vai dar vitória para você. Aí a igreja toda vibra, é aquela vibração enorme. Agora quando o pregador diz Jesus está voltando, aí um dá glória aqui, outro dá glória ali, é aquela coisa morna. Não é assim. Não caia nessa teologia da prosperidade, que isso é um erro de Satanás para enganar as pessoas. Agora, o 8º erro que você como pregador não deve cometer é este: se você for chamado para pregar, não cante. Eu não falo de repente no final da pregação ou no meio da pregação, naquele momento de emoção, você sentir o desejo de Deus de cantar um louvor que tem completa conexão com a mensagem que você está pregando. Eu não estou falando disso. Isso é completamente legítimo, isso é muito bom, isso nos alegra, isso nos anima, e o louvor serve para isso também. Porém, eu estou falando daquele tipo de pregador que antes de pregar ele já começa cantando hinos. Se o pastor te deu a oportunidade para você cantar, cante, não pregue. Se o pastor te deu a oportunidade para você pregar, pregue, não cante, porque já tem alguém na igreja, já tem um ministério na igreja responsável só pelo louvor. Agora, o 9º erro que a gente vê em principalmente pregadores iniciantes é este: não imite outros pregadores. Seja você mesmo, seja autêntico. Eu confesso para você que esse erro eu já cometi. Eu, na minha adolescência, ainda por algumas pregações, tentei imitar o pastor Marco Feliciano. Mas de repente, em um belo dia, eu estava ouvindo uma pregação em CD. Naquela época a gente ainda ouvia CD, as pregações em CD. Coincidência ou aviso de Deus, certo é que o pregador daquela mensagem gravada falou uma palavra que até hoje eu levo para a minha vida. E o pregador disse: seja autêntico, não fique imitando pregadores. Aquela palavra caiu na hora certa. Há pregadores iniciantes que imitam até os trejeitos do pregador famoso, o jeito como movimenta o braço, o jeito como pega o microfone, o jeito como gesticula. Não fique imitando também jargões. O pregador famoso tem alguns jargões que eu detesto, eu particularmente detesto. Por exemplo: eita Deus, hoje o manto é forte, hoje o fogo vai cair, cada glória que você dá é um demônio que cai. Não repita esses jargões, porque isso são frases de efeito, que apenas aquilo ali é um doce para algumas pessoas, mas aquilo ali não tem nada de biblicamente elevado. Não imite pregação de ninguém, não imite o estilo de pregar de ninguém. Seja você, seja autêntico.
E agora vamos para o nosso último erro. Se você chegou até aqui, eu peço que você deixe o seu like. Se esse vídeo está sendo importante para você, compartilhe com aquele jovem pregador que você acha que precisa assistir esse vídeo. E o último e 10º erro é este: não use palavras difíceis na sua pregação. Há dois extremos que você deve evitar. Há pregadores que usam uma linguagem, um clichê tão rasteiro para passar espiritualidade. Já há outros que já usam uma linguagem elevada, muito acima do conhecimento da igreja, como que querendo passar a ideia de que ele é um cara intelectual, muito inteligente. Há pastores que na hora que vão pregar, quando são convidados para pregar, vão falar em grego, vão usar o hebraico, vão trazer explicação não sei mais das quantas, não sei de onde. Não faça isso. A sua pregação precisa ser simples, precisa ser inteligível. Se o público que está te assistindo não está entendendo o que você está falando, eles não vão dar glória, eles não vão dizer amém, e ao final da pregação, eles não vão saber o que você falou. Portanto, seja simples, seja direto, seja objetivo, não enrole, não use palavras difíceis, e se você usar, explique o significado, porque assim vai haver entendimento e compreensão. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você que está começando o ministério da pregação da palavra. É um ministério maravilhoso, pregar a palavra de Deus, tanto para a igreja quanto para quem não é crente. Se você está se sentindo vocacionado por Deus para pregar a palavra, vai adiante, segue em frente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Coloque essas dicas em prática para que você não cometa esses erros que muita gente comete. Futuramente eu também pretendo gravar um vídeo sobre 10 erros que ministro de louvor não deve cometer. Eu aguardo você. Até o próximo vídeo. No próximo sábado tem novo conteúdo para você e até lá.